Na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre sinais de pontuação. Sinais gráficos que nós usamos na nossa comunicação através da escrita, quando nós queremos expressar um conhecimento, uma ideia, dar uma sugestão, dar uma opinião, deixar um recado, né? Nós usamos muito isso na nossa escrita, através da comunicação. Pessoal, a comunicação, para ela acontecer de fato, ela passa por 3 etapas. Nós temos o emissor, aquele que escreve a mensagem, nós temos a mensagem em si, que é a própria ideia que eu quero passar, e nós temos o receptor, aquele que vai estar lendo a mensagem a qual eu quero transmitir. Mas para que isso aconteça de uma forma precisa, de uma forma clara e objetiva, eu preciso compreender os sinais gráficos, os sinais de pontuação que eu vou estar inserindo nesse texto ao qual eu vou estar escrevendo. Seja ele de forma de um poema, seja ele de forma de uma redação, de um recado, seja ele de um bilhete, seja ele de uma postagem na internet, muitas das vezes no Facebook, até mesmo no WhatsApp, no Instagram, nós às vezes cometemos equívocos ao interpretar o que a pessoa postou ali, ou até mesmo nós quando escrevemos, por não obedecer os sinais de pontuação, nós deixamos a ideia equivocada. E muitas das vezes isso gera grandes dores de cabeça, e grandes problemas para a interpretação aí nesse mundo tecnológico que nós vivemos. Mas para isso, hoje nós vamos estar conhecendo alguns sinais de pontuação. Não serão todos, mas serão os básicos que nós estudamos no dia a dia. Por exemplo, nós temos o sinal de interrogação. O sinal de interrogação, pessoal, é o sinal perguntador. É o sinal ao qual eu vou estar interrogando, perguntando, Interrogação. É aquele sinal que eu vou estar perguntando, questionando o que, para que, como, quando, Para isso eu preciso usar esse sinal de pontuação, porque senão a frase, o termo, ou até mesmo a oração, ou até mesmo dentro do sentido do texto, ele vai perder todo o seu significado. E para isso eu preciso utilizar esse sinal de interrogação. O segundo sinal que nós vamos estar vendo é o sinal de exclamação. Esse sinal de exclamação, pessoal, ele é fundamental também para a nossa escrita. O sinal de exclamação, a própria palavra diz, eu vou estar exclamando, exclamação. Ele é utilizado para quê? Para nós darmos ênfase à nossa ideia. Quando eu quero dar uma ordem, quando eu quero dar um espanto, um susto, ou até mesmo tiver uma surpresa dentro do nosso texto, dentro da nossa situação, eu vou estar usando o ponto de exclamação, que determina uma ordem. Quando eu estou afirmando algo, que eu quero dar uma ênfase naquele dizer, seja naquela palavra, naquele sentido, Nós vimos muito em hospitais a palavra silêncio, que tem que haver silêncio, nas dependências de hospitais, e muitas das vezes você vê lá o ponto de exclamação. Por quê? Porque está dando uma ordem, determinando que você faça silêncio naquele ambiente, ou até mesmo em sala de aula, quando nós estamos aí, o termo exclamação nos ajuda a entender que eu quero afirmar, que eu quero dar uma ordem, que eu quero dar uma expressão mais contundente em relação a isso aí. O próximo ponto, pessoal, é a nossa famosa vírgula. Muitas pessoas pecam nessa questão da vírgula. Como usar a vírgula de forma correta, Como utilizar ela de forma bonita, A vírgula, para que ela serve? Como nós falamos, pessoal, no nosso modo de falar, de expressar, nós paramos para respirar, nós paramos, às vezes, para raciocinar o que nós estamos querendo dizer. E essas pausas que nós damos na nossa comunicação, como eu estou fazendo agora, nós transferimos ela para a parte gráfica chamada de vírgula, Então a vírgula no texto, ela possibilita você dar uma pausa, porque na leitura você não faz ela atropelada, você não faz ela, de uma forma, disparada aí. Você tem que dar uma pausa para você dar uma respirada para que você possa dar continuidade ao conhecimento que você está agregando ali. Então a vírgula, a função dela, ela basicamente é o quê? Uma pausa no texto. Ela vai estar dando uma pausa para que você possa assimilar a ideia, para que você possa compreender a ideia e para que você possa respirar e continuar a sua leitura ali de uma forma eficaz e de uma forma precisa de compreensão. O próximo ponto, pessoal, é o famoso ponto final. Muitas pessoas esquecem desse ponto, ele é um ponto fundamental na nossa escrita, Eu já vi casos de pessoas, serem reprovadas em concurso porque fez o texto bonitinho, seguiu as regras, mas esqueceu do nosso querido ponto final, na sua sentença. Pessoal, o ponto final, a própria palavra diz, ele vai estar finalizando, ele vai estar
acabando a sentença, acabando o termo, acabando a oração, acabando a frase, né, seja ela qual for. Se eu estiver mandando um recado para uma pessoa, seja ela no WhatsApp, seja ela no Facebook, seja ela num bilhete que eu estiver pregando na porta da geladeira ali, né, às vezes para funcionária que trabalha na minha casa, ou até mesmo para minha família, que eu deixar no bilhete, pessoal, esse ponto final ele é fundamental para dizer que eu acabei a minha sentença. É fundamental nós expressarmos e escrevermos corretamente. Então, não tenho dúvida. Terminei a sentença? Ponto final. Não tenho mais nada a se expressar? Vou usar o ponto final. Terminei de postar uma postagem legal lá no Facebook, no Instagram, né, no Telegram? Ponto final. Porque significa a pessoa que estiver recebendo a sua mensagem que você finalizou o seu texto. E isso nas provas de concurso, nas redações, é de extrema importância para o leitor e corretor da prova. O próximo ponto, pessoal, é o nosso ponto e vírgula, né? Não sei se está dando para vocês verem aí corretamente. O ponto e vírgula é um ponto bacana também, né? Que nós precisamos ter o conhecimento, né? O ponto e vírgula. Espera lá, professor. Mas o ponto e vírgula, para que ele serve? Então, se o ponto final ele serve para acabar, né? Ele serve para finalizar, a vírgula serve para dar uma pausa. Obviamente, se eu juntar os dois, eu vou ter o entendimento de que o ponto e vírgula vai ser uma pausa maior, né? Vai separar uma sentença, às vezes uma oração, né? Um termo maior dentro do texto, né? Ou até mesmo uma citação que eu estiver fazendo. Se eu estiver fazendo algumas citações de alguns, né? De algumas localidades, ou até mesmo de alguns itens, né? Que eu estiver propondo aí, o ponto e vírgula ele é fundamental para isso. Ele vai estar me auxiliando para que eu dê uma pausa maior, separando uma sentença, separando um termos do outro. Combinado? O próximo ponto, pessoal, é os dois pontos, né? Esse aqui, ele é fundamental também na hora da escrita, principalmente para você que quer fazer concurso, para você que quer escrever um texto bacana, né? Para você que quer ser um escritor aí, os dois pontos, ele é fundamental para a escrita dos textos, né? Não só dos textos, pessoal, também no nosso dia a dia. Então, a própria palavra dois pontos indica o quê? Que eu vou estar fazendo uma citação, né? Eu vou estar dando uma determinação, eu vou estar explicando algo, eu vou estar esclarecendo algo nesse sentido. Por exemplo, eu vou estar dando uma receita de bolo. Eu tenho a parte dos ingredientes, né? Citando toda a parte do ingrediente, e depois eu coloco o quê? O modo de fazer. Modo de fazer, dois pontos. Por quê? Porque eu vou explicar a maneira que eu vou utilizar os ingredientes na minha receita, né? Que eu vou estar explicando nesse sentido. Tá, eu quero indicar para uma pessoa o endereço de algum departamento, de algum lugar, de alguma localidade, né? Nesse sentido. Eu vou estar usando os dois pontos, né? A localidade que você precisa chegar fica dois pontos. Aí eu vou citar a localização. Então, os dois pontos, ele é fundamental nesse sentido. Ele vai estar dando o quê? Uma citação. Quando eu estiver citando algo, quando eu estiver esclarecendo algo, eu vou estar usando a minha frase, o meu termo, dois pontos. Pessoal, uma coisinha básica para enriquecer aí, né, e deixar o seu texto mais, vamos dizer, mais elaborado, mais esteticamente bonito. Se você for usar, né, geralmente para um texto que vai usar um diálogo, né? Lembre-se, você está ali citando o diálogo, por exemplo, de um personagem. Então você usa os dois pontos na linha seguinte que você começa o termo da fala, né, do personagem aí, ou até mesmo da citação. Ficaria mais esteticamente bonito, porém, né, mais agradável para quem estiver lendo também. Pessoal, o próximo ponto é o ponto de travessão, né? Esse famoso ponto aqui. Muitos alunos meus perguntam, professor, o travessão, ele não tem lá na quadra, né, do futebol lá, né? Quando o goleiro, ele fica lá no gol, né? Ele não tem lá o travessão? Sim, pessoal. Também a ideia basicamente é isso, porque ele é um traço, né? Ele vai estar indicando o quê? Mas qual a finalidade, a funcionalidade dele dentro da nossa escrita? O ponto de travessão, pessoal, ele vai indicar o quê? A fala de um personagem. Né? Dentro de uma escrita, dentro de um texto que eu estiver propondo, eu vou estar citando um personagem que vai ter uma fala, ele vai ter uma fala dentro da minha criação, da minha elaboração do meu texto, ou até mesmo da citação de algum personagem, né? Então, ele é utilizado para isso. Ele vai indicar a fala daquele personagem que você está descrevendo lá no seu texto, nesse sentido. Então, ele é fundamental para isso aí também. Mas ele serve também para separar algumas sentenças, mas isso a gente vai ver em outra aula, quando a gente estiver falando, né, detalhadamente de cada ponto, de cada gráfico aí. Pessoal, o próximo ponto é o ponto de reticências, né? As reticências,
que nós temos os famosos 3 pontinhos, né? Tem professor que gosta de falar, gosta de usar. Pessoal, nada contra. Nós temos que transmitir a comunicação. Então, as reticências, né? Muitas das vezes a pessoa fala, nossa, fulano está tão reticente, né? Reticência. Reticência dá o quê? Inacabado, não terminado, um pensamento que não foi concluído, né? Uma ideia que pode ser gerada depois, né? Que pode ficar no entendimento do comunicador, da pessoa que você quer transmitir esse pensamento aí depois. Então, a reticências, ela serve para isso, o famoso 3 pontinhos lá no final da sentença. Né? Já viu geralmente em final de filme, ou até mesmo livro, né? Quando a gente começa a ler alguns romances, algumas histórias bacanas aí, e aí chega no final do livro, fica 3 reticências lá, né? Game of Thrones teve muito disso, né? De uma série para outra ficava uma reticência, né? Opa, o que vai vir depois? O que vai estar acontecendo no próximo capítulo, no próximo item? Até mesmo você, quando você escreve lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, ou até mesmo no Telegram, né? Ou até mesmo no dia a dia aí, quando você coloca reticências, por quê? Porque você deixou uma ideia na dúvida, inacabada, não terminada, que você pode terminar depois, ou até mesmo para que o próprio comunicador, né, e o próprio receptor, ele entenda a sua reticência, ele sabe o que você quis dizer ali posteriormente, através dessas reticências aí. Então, ela é fundamental no texto também. Pessoal, e por último, nós vamos falar das aspas, né? Aquela questão lá, abre aspas, feche aspas, né? Muitos professores, eles usam esses 2 termos aí, né? A famosa aspas. Quando eu abro aspas, pessoal, eu estou abrindo um ponto para citar uma pessoa que foi, né, que disse algo, né, sobre um determinado assunto. Quando eu estou abrindo aspas, eu quero dar ênfase a uma sentença, né? Eu quero que as pessoas dêem atenção naquilo que foi falado, ou seja, isso foi tirado originalmente do falador, né, da pessoa que falou aquilo, que deu o depoimento, que deu a sua sentença, que expressou de forma, né, significativa dentro do seu texto, né? Que se você quer usar um pensador, às vezes você está fazendo uma produção de texto e você precisa citar, né, às vezes o pensamento lá, né, às vezes de um poema de Cecília Meirelles, ou até mesmo, né, alguma citação de Machado de Assis, ou até mesmo de outro escritor, ou até mesmo de uma personalidade, né? Vamos pensar, né, na atualidade, quero citar uma fala do Pedro Bial, quero falar uma fala lá, né, do Jô Soares nesse sentido. Então, você vai colocar entre aspas, por quê? Porque aquela fala que você está citando ali, ela pertence a uma pessoa que disse, que está gravado, que está registrado em um documento, em algum livro, ou até mesmo, né, na internet hoje, que é o campo que nós temos aí, né, de informações no século XXI, né, nesses anos que nós vivemos. Então, as aspas servem para isso, né? Tem pessoas que usam até aquela questão, né? A gente costuma dizer entre aspas, né? Quer dizer o quê? Que dá ênfase a essa questão, que dá ênfase a esse sentido. Pessoal, então são esses aqui os pontos básicos que nós temos, né, para que nós possamos entender os sinais de pontuação, os sinais gráficos. E só relembrando, é importante nós termos ele na nossa escrita, no nosso meio de comunicação, para que a pessoa que vai ler o seu texto, a pessoa que vai ler o seu recado, que vai ler a sua postagem, ela não fique na dúvida, ela não gere, né, expectativas negativas ou até mesmo equivocadas em relação àquilo que você quis comunicar. Então, para isso eu te peço, vamos compreender, vamos entender mais. Hoje nós fizemos a apresentação dos sinais de pontuação, mas nas aulas posteriores nós vamos estar vendo detalhadamente com exemplos, né, dentro de um termo, dentro de uma oração, dentro de uma frase, a cada um utilizando dentro do seu termo aí. E desejo a você uma boa escrita e uma boa comunicação e até a próxima aula. Tchau, tchau.